Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou estar começando uma nova série aqui de uma área das ciências que eu sou apaixonado, que é a história da ciência, né? Mais especificamente a história da matemática. E, bom, a gente sempre se pergunta, né? Quem é que foi o responsável por inventar a matemática? Ou será que ela foi descoberta? Se ela foi descoberta, quem que a gente culpa por descobrir ela, né? Ela não estava lá quietinha, precisava descobrir. Agora você tem que fazer prova de matemática porque alguém descobriu. Em quem que você bota a culpa? Fala pra mim. Gente, não é bem assim, tá? A matemática ela não serve só para fazer prova, por mais que pareça muito com a educação atual. Na verdade, a matemática ela foi tão importante para a espécie humana que muito provavelmente sem ela a gente não estaria aqui do jeito. Então, vamos entrar nessa máquina do tempo aqui e vamos começar com os primeiros vestígios da matemática. E lembrando aqui que muita coisa, quando não se tiver certeza, for apenas uma ideia, a gente vai chamar de uma conjectura, certo? Coisas que parecem fazer sentido, mas não conseguem ser plenamente provadas com as evidências que temos hoje, tá certo? Então bora comigo. Vamos começar com os primeiros vestígios que nós temos da matemática. Infelizmente, pessoal, a gente não tem muita coisa pré-histórica que acabou chegando pra gente. Na verdade, são pouquíssimos vestígios que nós temos na mão hoje em dia. Nós temos o osso de Ixango, infelizmente eu não sei como se pronuncia. Ele é um osso que data de 30 mil anos atrás. 30 mil. É um osso que tem nele talhado vários riscos, certo? E hoje, né, acredita-se que faz sentido que ele representava multiplicações. Esses riscos eles eram agrupados de 5 em 5, certo? A gente já vai falar como que isso foi importante, certo? E muito interessante falar. Esse osso ajudou também a gente ter uma noção da transição entre o efêmero e o abstrato, o físico e o abstrato, né? Porque existe uma suposição de que antigamente as contagens eram feitas empilhando pedras, alinhando gravetos, né, colocando um perto do outro para você ter noção de contagem. Era um número físico, eram 5 pedras. Porém, pedras não podem ser levadas para qualquer lugar. E gravetos alinhados, bateu um vento ou uma chuva, já desalinhou aquele graveto. Então, olha como é legal já o osso mostrando essa noção de portabilidade. Esses risquinhos cavados nele era uma maneira de levar os números de uma maneira física, já começando essa transição. Eles não precisando mais ser físicos fixos, não é mesmo? E isso é bastante legal. Com isso, a gente entra num assunto muito importante que são as bases numéricas, tá, pessoal? A base numérica é uma linha muito importante para se estudar, porque com ela, muito da matemática que vai surgir depois pode ser atrasada ou adiantada ou feito de uma maneira completamente diferente da que a gente está acostumado com a matemática moderna, dependendo de qual base você escolheu, né? Escolheu não, digamos que ela vai surgindo com naturalidade, né? Ela pode sim ser substituída, como a gente vai ver, mas ela é mais desenvolvida do que escolhida. Então, acredita-se, né, por registros históricos e até talvez por desenvolvimento psicológico, que os nossos antepassados pré-históricos tenham tido concepções numéricas que os bebês têm hoje, né? As primeiras desenvolvimentos de noções matemáticas, de quantidade das bases numéricas, podem ter sido similares às que os bebês têm hoje. Que o bebê, ele consegue distinguir entre um objeto, certo?
dois objetos, que esse dois geralmente surge, o um é fácil, né? Você segura uma coisa, você sabe que... Você não sabe o que você tem na sua mão, mas você sabe que você tem um de alguma coisa. E o dois geralmente surge por muitas simetrias que a gente tem no nosso corpo. A gente tem 2 olhos, 2 mãos que você consegue olhar, você tem 2 pés, você tem 2 braços, né? O nosso corpo, por ser uma simetria, tem eu e você. Então o 2 surge nessa noção de simetria, e o muitos, os outros, você tem noção de 1, 2 e outros, muitos. Acredita-se, né, que os povos pré-históricos, quando começou a se desenvolver as noções de números, eles realmente tinham essa noção de ser 1, 2 ou muitos. Depois de 2 eles perdiam a conta. Igual a gente costuma brincar do Tarzan, eu, Tarzan, você, Jane, certo? Não tem mais ninguém na brincadeira. E partindo dessa ideia que se desenvolveu o que a gente chama hoje de bases binárias e ternárias, certo? Que são agrupadas de 2 em 2 e 3 em 3. E um bom tempo depois, as bases ternárias e binárias elas foram sendo substituídas pela base decimal, que pelo menos aqui na nossa sociedade ocidental é utilizada até hoje, certo? Muito se facilitava usar uma base decimal porque a gente tem 10 dedos nas mãos, que são fáceis de usar para contar, e 5 em cada um. Lembra que a gente comentou no osso de Xangô que tinha uns riscos agrupados de 5 e 5? Esses números passam a se repetir bastante na história, e é um agrupamento de base numérica muito interessante. Uma curiosidade que nós temos bem interessante dessas interpretações do porquê foram criados números pares e números ímpares. Eram para distinguir coisas, né, ou grupos no caso, que podiam ser agrupados de 2 em 2, que eles eram agrupáveis, de parzinho em parzinho, ou coisas, grupos que não eram agrupáveis em 2 em 2, logo você sempre sempre ia ficar um sobrando. Daí começou a ter essa noção de par e ímpar, acredita-se. Como as bases binárias existiam, de 2 em 2, ou você tem grupos que se agrupam perfeitamente em 2, ou que sobram. Tem algumas outras interpretações também de textos religiosos e tudo mais, que parece que os números pares e ímpares eram atribuídos a homens e mulheres para fazer as contagens. Então, um par, um ímpar, nas tribos antigas. Então, é uma origem que pode ser interessante. A base que se desenvolve ela é extremamente importante, porque hoje em dia, por exemplo, se eu pedir para você dividir 29 por 10, você muito provavelmente vai me dizer 2,9. E se eu te perguntar como que você fez essa conta tão rápido, você provavelmente vai me falar que tem algo a ver com andar com a vírgula, né? Eu só andei uma casa com a vírgula. Essa conta só pode ser feita tão rápido pela gente pela base decimal que está impregnada no nosso raciocínio, e a gente pensa desde bebê dessa maneira, né? Que a gente é ensinado a pensar com um raciocínio decimal. Em outras sociedades, principalmente em algumas sociedades orientais, você vê eles usando o ábaco, sabe aquela ferramentinha de ir passando as pedrinhas pro lado e tal. Nessa base de raciocínio, você pode ver eles fazendo contas como 1438 dividido por 42. Pra gente, a gente ia ter que pegar um papelzinho, ir lá, dividir e tudo mais. Mas essa conta é feita tão facilmente quanto a conta de 29 dividido por 10 que a gente fez por questões de diferença de raciocínio, certo? E de diferentes bases numéricas. No dia a dia, não pense que a gente só tem a base decimal, a gente tem outras bases numéricas que a gente usa. Nós temos a base 12, que é utilizada para medir as horas. A gente tem base 60, que é utilizada para medir os minutos e os segundos. Então, a gente tem a base hexadecimal, para quem gosta de programação aí, que são usados para calcular os nossos bits, os nossos bytes. E as demais coisas na computação. Então a gente está em contato com várias bases numéricas bem bacanas e bem importantes. Vamos prosseguir. Foi desenvolvido também antigamente as noções de espaço,
certo? Então você vê ao longo dos registros históricos as noções de grandeza e de formato começando a se demonstrar nas pinturas das cavernas, por exemplo. As noções de formas começaram a ser estabelecidas. Então você sabe quando uma coisa é redonda, como a lua que está lá no céu. Você sabe quando uma coisa é retilínea, igual uma árvore. Então essa parte de comparar, né, fazer uma comparação, ela é extremamente importante, né, para medir essas relações, e ela é um grande salto. As noções de distância também e de tamanho, que eram representadas de maneira compreensível. Então você sabe se um animal é pequeno ou se um animal é muito grande. Você sabe se a fonte de água que você achou é muito longe ou perto da caverna que a gente tá. Tudo isso, se você unir tudo que a gente estava falando nessa linda poesia, nessa dança que se expressa através da matemática, isso permitiu os nossos antepassados a deixarem registrados se eles foram para muito longe, a que distância eles estão da caverna, com quantos membros foram com eles, e se eles estavam caçando um mamute, por exemplo. Então, imagina como devia ser legal nas cavernas antigamente. Sumiu uma pessoa e você virava e falava, putz, onde é que ela foi? Sumiu 3. Será que elas estão juntas? Será que foi cada um para um lado? Nas pinturas, acredita-se, né? Muitos historiadores acreditam que as pinturas eram recados que eram deixados para as pessoas que estavam lá na caverna, saber para onde eles foram e tudo mais. Mas não se confundam, né? Não vamos deixar só a questão da utilidade. Vamos utilizar também de que algumas pessoas provavelmente poderiam fazer pinturas ou descobrir relações matemáticas não necessariamente ligados à utilidade em si, mas só pelo prazer de fazê-lo. E por mais que você não acredite que seja possível, sim, muita gente tem prazer em desenvolver matemática. Entrando para o Egito Antigo, a gente vai abordar os seguintes tópicos, né? As fontes históricas, as frações, as questões geométricas, e depois a gente vai dar uma abordadinha no que vem depois na nossa história, certo? Bom, nas nossas fontes históricas, grande parte dos registros que a gente tem do Egito Antigo, em 450 a.C., um historiador, o Heródoto, ele passou pelo Egito, né? E ele deixou vários e vários relatos em tábuas ainda, entalhadas em tábuas. E até hoje é uma das fontes mais ricas que se tem sobre o Egito Antigo. E fica aí a frase do Heródoto, uma frase conhecida dele, que é: o Egito é um presente do Nilo. O Heródoto reforçou a ideia, isso é bastante legal de se discutir, que a geometria se originou no Egito, certo? E também uma discussãozinha que vai vir a ser abordada depois era o que a gente comentou do trabalho versus o ósseo, né? Se ainda não existe um consenso entre os historiadores se as grandes descobertas do Egito, pelo menos, foram mais elaboradas por trabalhadores que estavam visando praticidade, né, utilidade nesses desenvolvimentos, ou se eram os sacerdotes da época que tinham muito tempo de sobra. Na Grécia, a gente já tem esse tipo de registro, que a matemática era desenvolvida mais por aqueles que tinham tempo para pensar, né? Para os pensadores, que utilizavam do ócio para desenvolver novas teorias. Enquanto no Egito Antigo não se existe esse consenso. Até que um antiquário francês, o Henry Hind, ele é indiscutível esse documento, tem que ser falado, que ele descobriu um papiro do Egito Antigo com muitos problemas de matemática, e com esses problemas de matemática e a forma que eles eram resolvidos, esse é o documento, matematicamente falando, um dos mais importantes da história do Egito Antigo, que elucida bastante como os nossos antepassados discutiam matemática, né? E até hoje ele é conhecido como o papiro de Ame. A gente estava falando dos problemas mundanos, né? E o bacana foi perceber que nesse papiro que a gente
estava discutindo agora há pouco, começaram a ser discutidos problemas matemáticos, mas o tratamento dos números, como eu havia falado, começou a entrar no campo abstrato. Ou seja, você não precisava mais de 2 pedras, ou você não precisava mais de 2 riscos em um osso para expressar o número 2. Agora o número 2 era, por si só, o número 2. Ele poderia ser atribuído a 2 pedras ou a 2 riscos, mas eles começaram a conseguir fazer matemática sem precisar ter fisicamente aquela quantidade que eles estavam expressando. Gente, isso é um salto absurdo, porque quando você não precisa mais ter as coisas fisicamente, você pode tratar de coisas nunca antes inimagináveis. Você consegue... Como que a gente consegue hoje ter estimativa de quanto tempo a gente tem no universo, por exemplo? 14 bilhões de anos. Para o povo pré-histórico seria inimaginável esse número, 14 bilhões. A gente hoje consegue ter noção do que é 14 bilhões, mas até quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, uma pessoa tem bilhões de reais, 11 bilhões de reais. A gente não precisa imaginar 11 notas de R$ 1 numa maleta, numa casa. 11 bilhões de notas de R$ 1. Não. A gente simplesmente pensa, tá, 11 bilhões. A gente consegue abstrair. E isso é muito importante. Os egípcios discutiam bastante sobre as frações, eles foram que começaram a usar contas quebradas, isso é a prova de uma abstração. Você não precisa mais ter uma coisa inteira também, você consegue ter noções de partes de um inteiro. Então vamos entrar aqui nas nossas queridas frações unitárias. Os egípcios, eles tinham estabelecidos, tabulados, vários resultados já pré-calculados, que eram utilizados como se fosse a nossa calculadora hoje em dia, com frações do formato 1 sobre n, sendo esse n qualquer um, e 2 sobre m, sendo esse m de 1 a 9, o m. De modo que qualquer número poderia ser decomposto entre as somas dessas frações. Então, por exemplo, o número 2 sobre 11 era decomposto como 1 sobre 6 mais 1 sobre 66. Olha que interessante, eles não escreviam 2 sobre 11, para ele não tinha isso. Era 1 sobre 6 mais 1 sobre 66. E dessas frações, é bem interessante que eles tinham alguma fixação com os 2/3. Eu não sei direito, ninguém sabe direito qual era o raciocínio que eles julgavam tão mais fáceis, mas, por exemplo, os 2/3, para você calcular um terço de uma coisa, eles preferiam calcular 2/3 de uma coisa e depois dividir esses 2/3 pela metade, ao invés de calcular diretamente o terço. É uma curiosidade bem interessante. As questões geométricas também eram bastante discutidas, como eu tinha dito, grande parte pela inundação do rio Nilo. Partes das propriedades das pessoas eram perdidas naquela época. Então, existem registros históricos que o faraó realocava as terras. Depois que eram inundadas, as terras, quando o Nilo recuava, eram redivididas entre as pessoas. E como que você tinha? Você não tinha como ter uma medida dar exatamente nas mesmas medidas, mas você tinha a noção de área, certo? Uma pessoa tinha a noção de área que ela tinha de terra. Então, contanto que a área fosse a mesma, teoricamente não importava, certo? O formato que tinha antes. Então, essas questões geométricas começaram a ser discutidas no Egito, lembrando que o Heródoto atribui o surgimento da geometria para os egípcios. No problema 50 do papiro de Ami, eles, ou Amé, se você preferir, eles aproximam a área de um círculo de um diâmetro 9, o diâmetro do círculo, com a de um quadrado de lado 8. Certo? E junto com o problema 48, que mostra como que eles aproximavam a área do círculo com um octógono, eles chegaram numa aproximação muito boa do número π que a gente tem hoje em dia. E, bom, já naquela época, utilizando métodos que pra gente não são tão convencionais
A gente já tem isso bem definido na cabeça, e isso é bem legal. Bom, impossível a gente passar pelo Egito sem falar das nossas incríveis pirâmides. Gente, a pirâmide é um milagre, matematicamente falando, certo? Para a construção desses monumentos, você precisava de uma medida de inclinação da lateral da pirâmide constante o tempo todo, porque senão aquilo ia desmoronar. Gente, não precisa nem falar, né? As pirâmides estão aí até hoje. Então, aqueles cálculos eram feitos de maneira impressionante. Para chegar nessa medida, eles chegaram num conceito bastante similar com o que a gente tem hoje, que é a cotangente, certo? Eles introduziram então uma medida que se chamava sect, certo? Que nada mais era do que a taxa de afastamento de uma reta oblíqua à reta vertical. O que isso significa? Gente, calma, não vamos começar a complicar. Isso daqui não é para você usar muito cálculo, muito tal. Não, vamos acompanhar. O que é o afastamento de uma reta oblíqua à reta vertical? A gente tem aqui o XY, certo? Isso daqui, ó, é a lateral da pirâmide subindo, tá vendo? E a taxa de afastamento são essas distâncias ao eixo vertical que vai aumentando. Aqui a gente tem uma barrinha pequenininha, depois uma barrinha menor, depois uma barrinha menor, depois uma barrinha menor. Esse aumento das barrinhas, essa taxa de aumento das barrinhas, é o que a gente chama de inclinação, e os egípcios também, certo? Eles utilizavam a medida de mãos, certo? Nesse sect. Então, tinham 7 mãos em um cúbito. Eram as medidas que eles usavam. A gente usa metros, por exemplo. Eles usavam cúbitos. E dentro de um cúbito tinha 7 mãos. Um pouco estranho, né? Mas a gente acredita que provavelmente eles usavam mãos porque era o que cabia para você fazer na folha, né? São 7 mãos aqui. E era uma questão de escala, talvez. Então, no problema 56, no papiro de Amé, ele pedia qual era o sect, a medida que a gente discutiu agora há pouco, de uma pirâmide que tinha 250 cúbitos de altura e 360 cúbitos de lado da base. A base era quadrada, né? E, gente, esses cálculos, eles são encontrados de maneira muito similar na pirâmide de Quéops, que está basicamente intacta até hoje, e isso é impressionante. A gente está falando de mais de 2000 anos atrás, e por conta da matemática, a gente tem vestígios disso até hoje. Bom, e para onde a gente vai depois dessa breve história? Espero que vocês não tenham dormido, espero que vocês tenham gostado. O que a gente vê depois, né? Para onde a gente vai depois do Egito Antigo? Bom, depois do Egito Antigo, a gente vai dar uma passadinha lá na Mesopotâmia, né? E abordar assuntos como a escrita cuneiforme, que isso muda bastante, porque os egípcios ainda usavam símbolos, os famosos hieróglifos. A gente vai falar da base sexagesimal, que é uma base diferente da que a gente estava discutindo até então, que era a decimal. A gente vai falar das tabelas que cresceram hoje. Você aí que gosta do Excel, começamos lá na Mesopotâmia com essas noções, hein, gente? E as nossas temidas equações. Já errou uma equação na questão de prova? Então, pode culpar os mesopotâmicos por isso. E, bom, muitos mais assuntos. A gente se vê no próximo vídeo desse assunto. Então, pessoal, é isso. Essa foi o primeiro videozinho aí da nossa história. Espero que eu tenha passado algumas curiosidades que vocês não sabem sobre a história da matemática e tudo mais. Vamos abordando em alguns outros vídeos também. Eu pretendo seguir isso até a nossa matemática contemporânea. Então, sim, a gente está só começando. E, bom, caso você tenha gostado, você ajuda bastante aí o canal dando like, se inscrevendo. E, bom, se você ficou com alguma dúvida ou alguma curiosidade que talvez eu possa preencher a mais, né, com conhecimento, deixa aí nos comentários, escreve aí o que você achou. E, bom, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.